dando sequência, né, o Hellas Verona, que fez uma contratação até que interessante, né, o Gianluca Caprari, né, que foi contratado junto à Sampdoria, né, por empréstimo. É um jogador que chega para somar apenas, né, não é o cara para fazer o Verona render, né, o que se espera, né, com alguns reforços bem interessantes, né, do clube nas delongas do mercado de transferências, mas chega para completar um pedido do treinador. É uma contratação bem simples do Verona. Eu acho que chega, como eu disse, apenas para somar. E, chegando na Internazionale, a Internazionale, no último dia de mercado, só se desfez de 2 jogadores, né? Porque, na verdade, já tinha anunciado a saída do Valentino Lázaro, né? Só se concretizou nesse último dia. Ele foi emprestado ao Benfica, né? Para quem não conhece, Valentino Lázaro é um austríaco que joga como lateral direito e meia direito. É até um jogador interessante, estava no Borussia Mönchengladbach, emprestado pela Internazionale, mas a Internazionale resolveu não utilizá-lo novamente e foi reemprestado. E o jovem Lucien Agoumet, né, o volante, foi emprestado ao Brest da França, propriamente para ter mais rodagem, para ganhar um ritmo maior de jogo, já que não teria vez alguma na Internazionale, é um jogador de apenas 19 anos. Ficaria muito difícil para que ele tivesse uma certa constância entre os titulares. É contigo, Enzo. Sim, além dele, teve outro jogador que vai ser citado como contratação no Spezia, né? Mas a origem dele é da Internazionale, porque ele era um jogador da Internazionale, mas aí vou deixar para quando a gente for falar do Spezia. Teve mais uma saída então da Internazionale no último dia. E aí eu vou tomar a liberdade aqui, Stefano, de falar na sequência de 4 clubes que tiveram uma movimentação apenas nesse último dia de janela. O primeiro deles, que na verdade foi só o anúncio, né? Porque no dia anterior ao último dia, né? Ou seja, no penúltimo dia da janela, a Juventus se acertou com o Everton para levar o Moise Kean de volta para a Juventus, né? Com um empréstimo com opção de compra ao final. O jogador jovem. Obrigação de compra. É obrigação? Isso. Então, corrigindo a informação aqui, com a obrigação de compra, podendo chegar aí, somando-se o valor mais as metas, podendo atingir aí o valor de 28 milhões, né? Isso. Na verdade, para completar o valor dele, né? Porque o empréstimo custou 7 milhões. 7 milhões. 28 milhões com essas metas, 35 milhões que é o valor de mercado dele. Sim. E o jogador jovem, 21 anos, teve um certo destaque até na última passagem no Paris Saint-Germain, efetuou bons jogos. Já era um jogador muito promissor quando surgiu na Juventus, mas não teve praticamente nenhuma oportunidade. Foi vendido muito, muito cedo para o futebol inglês. Inclusive, eu creio que até tenha sido esse um dos fatores que não fez com que ele tivesse um sucesso o tanto quanto se esperava no Everton. Ele era muito novo, não estava adaptado ao estilo do futebol inglês, que é um estilo bem diferente do futebol italiano. Mas ainda se espera muito dele. Ele é um excelente jogador. Muito bom jogador. Eu acho que pode jogar tanto para ser o reserva do Morata. Não creio que ele vai chegar sendo o titular na Juventus, mas ele também pode jogar também como ponta esquerda, que é uma função que inclusive ele oscilava lá no Paris Saint-Germain. A hora ele caía mais pela esquerda, a hora ele fazia o centroavante mais de área. Então, assim, uma contratação muito razoável feita pela Juventus, se eu fosse opinar aqui agora. Bom, a Lazio, né, que fez uma excelente contratação, para mim foi a contratação do último período de janela, que foi um jogador, inclusive, que esteve na mira de muitos clubes grandes da Itália.
Milan sondou, Napoli sondou, antes mesmo dessa temporada. Na temporada passada o Napoli chegou a sondar. Eu falo do E Mathias que se Aka. destacou nas 2 primeiras rodadas do Couch Com pelo Verona, certeza. né? Já vinha sendo destaque do Verona na temporada passada, né? E Essas 2 primeiras rodadas jogou muito bem, foi muito bem mesmo. a gente fala do Mathias Akanji, 26 anos, meio atacante, chega do Hellas Verona a Lazio num empréstimo com obrigação de compra, né? O valor de mercado dele girando em torno de 15 milhões. Então, assim, uma excelência. Se eu tivesse que dizer a contratação desse último período de janela, com certeza, sem medo de errar, eu diria que foi a Lazio contratando o Mathias Zaccagni. Seguindo aqui, os outros 2 clubes que se movimentaram em apenas uma oportunidade nesse último dia, Milan e Roma, começando pelo Milan, que anunciou mais um meio atacante, né, para a composição do elenco ali, podendo ser ou não ser o titular, dependendo de como o Pioli entenda o jogo naquele momento. Fato é que é mais uma opção, a posição que hoje é exercida pelo titular Brahim Dias. Eu falo do Júnior Messias, que é um jogador de 30 anos, brasileiro, atuou pelo Crotone na temporada passada, teve certo destaque do Crotone, foi um dos destaques do time, o Júnior Messias. Chega por empréstimo, o empréstimo aí custando 2,6 milhões de euros, mas, além disso, tem o direito de compra que o Milan pode exercer no final, somando-se bônus e valor fixo, podendo chegar aí a 6,4 mais os 2 milhões e 600 aí, a gente fala de cifras próximas a 8 milhões, 9 milhões de euros, né? Então, um jogador, assim, um jogador que já não está mais no pico, né, da carreira, já está numa idade aí que já começa provavelmente a ter um declínio físico, mas ainda assim um excelente jogador. Eu acho que E, na verdade, ele é um caso de um vídeo que possamos fazer, porque o Júnior Messias teve a carreira totalmente diferente do sim, usual, né? sim, Ele começou já muito velho, ele teve uma carreira que há poucos anos estava na Lega... Nem na Lega D estava lá na base do futebol italiano, e foi subindo. Em 5 anos saiu da Lega T para jogar no Crotone e agora sabe o que ele jogar me num dos lembra a história gigantes da dele? Itália. A história dele é interessante porque eu acho que ele chegou a ser entregador, trabalhou em supermercado, um negócio assim, mas o mais interessante é que a história dele é muito similar à do atual atacante ídolo do Leicester, né? O Vardy. Vardy. O Vardy também é isso, ele começou a jogar no Leicester lá, quando o Leicester nem era conhecido, não tinha título inglês e veio subindo com o time e hoje é ídolo do time, ganhou Premier League nessa era endinheirada da E Premier. se for comparar também com como estamos no Brasil, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não Sim, teve base e começou a jogar bola já com uma certa idade, não muito velho, mas com uma certa idade, e foi subindo na carreira até que hoje é atual titular, jogador do Flamengo, né? E é isso, o Júnior Messias é mais ou menos por aí, mas vamos ver como é que ele vai nos gigantes da Itália, né? e é um jogador interessante. No Crotone ele foi bem, era uma válvula de escape do time ali para municiar o Simi, que hoje está na Salernitana, que também era do Crotone. Espero aí que ele consiga ter uma passagem muito legal aí no Milan, e é bom que o Milan incorpore o elenco para uma posição que era carente pós saída do Hakan, né? Então acho que vai ser, tomara que é bom também para os jogadores brasileiros, né? Ter um jogador brasileiro com destaque no futebol italiano é bom que abre portas. E a gente passa para Roma, que a Roma teve também uma movimentação nesse último dia de janela, foi uma saída, né? A Roma conseguiu efetuar a saída do goleiro Robin Olsen, que chegou a ter destaque na Copa do Mundo da Rússia, né?
não conseguiu ter o mesmo destaque nas oportunidades que teve na Roma, chegou a ser emprestado já na temporada passada e agora efetivaram mais uma vez a saída Se dele não por me engano, ele foi empréstimo. emprestado ao Everton, né, na última temporada, não teve E, oportunidade e agora e vai para o Sheffield United para tentar ter isso aí, um... Isso. mais É um bom rodagem, né? goleiro, né? É até um bom goleiro, mas Sim, o que é bem característico, né? Porque, assim, bem interessante, na verdade, a palavra que eu queria expressar aqui, que é um goleiro que na seleção a gente vê que é um bom goleiro. Você fala, pô, esse cara caberia num time, tranquilamente num time bom da Itália e tal, mas na Roma, de fato, assim como o Paulo Lopes, não conseguiram convencer. E, e bom, no caso dele até lembra um pouco, não lembro um pouco porque não estou fazendo uma comparação, porque o que eu vou falar é um goleiro muito superior a ele, que é uma lenda, é o Thomas Ravelli, né, que é um goleiro sueco, mas que sim, nunca chegou a atuar em uma equipe de ponta, né, no futebol mundial. Era um goleiraço na seleção sueca, mas quando se falava em clube, não teve destaque. o goleiro, inclusive, que esteve na Copa de 94, tomou aquele gol de cabeça do Romário. Graças a Deus ele conseguiu fazer aquele gol. Classificou a gente para a final contra a Itália. Obrigado, Ravelli. Óbvio que você, se um dia você assistir esse vídeo, muito obrigado. Bom, menção honrosa feita a ambos, né? Ravelli e Romário. Vamos seguir aqui o nosso. E tem mais uma coisa que até eu esqueci de mencionar, que você comentou sobre a Lazio. A Lazio dispensou o Cedric Gondo, né, que é um atacante que era até muito promissor. Foi muito bem até na Atalanta, na Salernitana, na última temporada do acesso, mas foi dispensado pela Lazio e encontra-se sem clube, né? A Lazio teve mais uma movimentaçãozinha, mas foi uma dispensa de um jogador que é muito jovem, ainda 24 anos, pode nos próximos dias fechar com outra equipe do Calcio ou do futebol europeu, né? Mas prossiga. Aí eu deixo para você falar da Salernitana e da Sampdoria. Só a gente tomar cuidado aqui que já temos mais de meia hora de vídeo, senão vai ficar cansativo para o pessoal assistir, né? Não, mas é o mercado, não tem jeito. No É, TLHB, estou vendo TLHB. que em breve a gente vai ver que vai ter que dividir esse vídeo, tá, gente? Sim. Só para informar vocês. Falando da Salernitana, a Salernitana, na verdade, fez algumas contratações, né? Na verdade, não tiveram saídas, foram apenas aquisições da Salernitana. E a Salernitana tem uma equipe que, como todos sabem, né, nós já informamos, isso é de conhecimento comum, que é para permanecer ou evitar uma queda muito precoce. Contratou o Luca Ranieri, né, da Fiorentina, um jogadorzaço, é um jogador muito promissor, né, joga como zagueiro e como lateral esquerdo, deixa como empréstimo da Fiorentina. Contratou também o Filippo Delicari, né, da Juventus, né, e também outra promessa, 22 anos, zagueiro da Juve. E também o Riccardo Gagliolo, que ninguém imagina, mas é um jogador sueco, né? Ele também na verdade ele é italiano com a dupla nacionalidade sueca, já jogou pela seleção sueca. Ele é proveniente do Parma, onde era reserva do Pezzella. Pezzella, como nós falaremos, né, saiu do Parma, mas era reserva do Parma, então a Salernitana decidiu contratá-lo. A Salernitana, como eu já havia citado, fez um último dia de mercado bem abaixo do que se esperava que a Salernitana fosse reforçar. Até com o que eu acabei de citar, o Cedric Gondo, né, que foi bem na última temporada, poderia ser um reforço. Por enquanto não é. Vamos ver nos próximos dias. E dando sequência, a Sampdoria, que se movimentou bastante no último dia, né, foram 4 movimentações. Contratou o Radu Draguzin, da Juventus, é um zagueiro.
que na verdade ele já chega para substituir um que está saindo, né, que é o Jason Murillo, né, o colombiano que foi emprestado novamente ao Celta de Vigo, já esteve emprestado na última temporada. O Dragusin chega para ocupar essa vaga. O Dragusin é um jogador muito promissor da Juventus, né? Cabe muito ficar de olho nessa temporada dele na Sampdoria. E o fato mais impressionante, o ídolo maior de tantos e tantos torcedores do futebol italiano, Francesco Caputo, é o reforço da Sampdoria para fazer a dupla vovô ou Quagliarella. Quagliarella agora tem 72 anos, brincadeira, gente. Mas o Caputo, o experiente Caputo, vai para mais uma aventura em sua carreira, vai atuar na Sampdoria, que, querendo ou não, tem um ataque bem interessante, né? Com Caputo e Quagliarella, gols não vão faltar, né? Resta saber quem vai fazer. Tem o Damsgaard, mas isso também é assunto do final de semana. Fiquem calmos. E contratou também o Riccardo Cervo, né, que é mais uma promessa, né, da Roma, né, e frequenta muitas divisões de base da seleção italiana. É um ponto de esquerda, né, muito talentoso, 19 anos. Chega também por empréstimo, né, e a Sampdoria, na verdade, tenta ao mesmo tempo que tenta reformular com o Dragusin e o Cervo, contrata o Caputo, que é um jogador mais experiente. Então, a Sampdoria tenta montar um elenco um pouco mais balanceado para essa temporada. É contigo, Enzo. Inclusive, a Sampdoria que no último dia teve efetivada a cessão pela Juventus do jovem atleta holandês, né, o Ihattaren, né, que foi contratado sim, junto verdade, ao PSV. verdade. E para ter minutagem, a Juventus repassou por empréstimo a Sampdoria, um jogador que tem um futuro bem promissor, é uma das joias aí do futebol holandês. E, bom, vamos ver aí como é que ele vai ser acomodado no elenco da Sampdoria, que tem o excelente Damsgaard. Não me canso de elogiar o Damsgaard, eu acho ele um excelente jogador. A Eurocopa já mostrou, né, que ele é bom. Inclusive, ele já andou tendo algumas sondagens, mas o Ferrero falou que para tirá-lo de lá era no mínimo 40 milhões de euros, e eu acho que ninguém quis fazer essa exorbitância, ou de fato fizeram e não foi ventilado e a Sampdoria recusou, né? Mas de fato vai ter um dilema aí o D'Aversa para colocar esse time para jogar. Mas vamos dizer assim que do meio para frente a Sampdoria tem opções bem interessantes aí para fazer a composição aí do jogo da equipe, podendo usar o ataque vovô junto ou não. Damsgaard com o jovem aí, Ihattaren. O time da Sampdoria... O Cervo também é muito bom jogador. Inclusive agora na zaga tem mais opções também. Então, assim, o time da Sampdoria que no calar da meia-noite, né, conseguiu também, a exemplo do Genoa, subir um pouco o nível do elenco. E acho que agora já fica mais tranquilo para não passar sufoco no campeonato. Óbvio que é muito cedo, depende de encaixe, mas eu acho que a Sampdoria aí conseguiu fazer um bom manejamento do seu elenco.